Bom, agora a gente quer falar sobre um tema muito importante, que tratar das manifestações que têm acontecido, né? Apesar de um pouco pulverizadas em partes diferentes do país, mas nós queremos comentar um pouco sobre isso, por isso trouxemos o cientista político Rudá Rissi, que sempre nos ajuda a entender um pouco mais, né, da questão política no país. Rudá, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, tudo bem. Eu confesso que eu estava aqui assustado vendo o tenente falar, porque eu lembrei. Os meus filhos têm mais de 20 anos, quando eles tinham menos de 5, eu ficava assustadíssimo. À noite eu ia ver se eles estavam respirando, para você ver a paranoia que eu tinha com eles. Mas eu vou te contar, não, acho que todos os pais já fizeram isso, né? Eu também já chequei, você fica olhando ver se o filhinho está respirando, se a barriguinha está subindo e descendo. Exatamente. Mas todo papai e mamãe tem essa preocupação, principalmente nas primeiras viagens, né? Pois é. Mas é bom, né? Todo cuidado, excesso de zelo nunca é demais, né? Bom, antes de a gente comentar com o Rudá sobre os temas, nós vamos trazer uma matéria sobre uma imagem que rodou o Brasil inteiro em uma das manifestações, se não me falha a memória, em São Paulo, né? O pai foi buscar o seu filho, um jovem adolescente, ali naquela manifestação. Então a gente quer que o Rudá comente também esse fato. Vamos rever a notícia. Alerta, alerta, antifascista, alerta, alerta, antifascista, alerta, alerta, antifascista. O choque está nessa rua e nessa rua. Eu não acho que tem que parar essa linha de pessoas antes. Vamos parar um pouco mais para trás. Você vai ter seu direito quando você trabalhar e ganhar seu dinheiro. Todo meu direito. Escuta, seu pai. Policial. Ele é meu filho. Meu pai dele. Você é meu filho. Eu quero escola, eu quero saúde. Eu não quero isso. Eu quero escola. Eu quero escola. Deixa eu protestar. Eu quero estudo. Você vai ter. Eu quero pago sua escola. Já vou quase morreu no hospital público um tempo atrás aí. Você acha certo isso? Eu quero meus direitos. Deixa eu fazer o meu direito. Pelo amor de Deus, deixa eu correr atrás. Tanta gente morrendo. Eu quero meu direito. Vamos pra cá. Deixa eu ir atrás do meu direito. Não, chega. Meu, Por favor. um monte de gente morrendo no hospital aí. Na fila de hospital público morrendo. Você é meu filho. Deixa eu ir atrás. Isso é um bom pra todo mundo. Isso é bom pra todo mundo. Eu não vou me machucar, relaxa. Eu só quero uma saúde melhor. Eu quero você que vai mudar o educação. mundo, meu filho. Mas eu tento. Não é Eu tô você, fazendo a minha caramba. parte. Escuta teu Eu tô pai, fazendo a por minha favor. parte. Deixa eu fazer minha parte. Não é a Por hora. favor. Não é Deixa a eu hora fazer, de deixa eu você completar o fazer povo. Deixa eu completar. Deixa eu ajudar o povo. Você é meu filho. Deixa eu Não é ajudar. a hora. Deixa eu ajudar. Filho, não é a hora Não se agora. preocupa. Por favor. Deixa eu ir atrás. Você não estava falando comigo. O que você veio falar agora? Porque eu Deixa eu ir atrás das minhas Eu te coisas. amo, cara. Eu tô Você é vendo. meu filho, você mora aqui. Deixa Eu eu não ir quero que ali. você se machuque. Eu vi quando Eu você tô chegou. pedindo demais. Tá, Não tô. tá. Eu quero. Não quer que eu me machuque? E os alunos como que fica? Como que fica todo mundo vai. Bom, chocante essa imagem, né? E um detalhe à parte muito importante é que depois, posteriormente, essa família foi entrevistada e esse jovem parece que tinha algum problema com o pai, eles não se falavam muito bem já há algum tempo e eu achei legal o pai fazendo a declaração de amor por filho diante de todo mundo, né? Para resgatar isso. Bom, esse detalhe é importante que a gente não poderia deixar de lado. Mas falando da manifestação propriamente dita, tá? Aquilo que o jovem está fazendo, assim como os outros estavam fazendo de forma pacífica, a gente sabe que um grupo faz isso de forma pacífica, embora você tenha os famosos black blocs, que são os que quebram tudo e cometem crimes. Mas esse tipo de manifestação, como esse adolescente fez, é legítima e tem sido legítima nos dias atuais? Como é que você vê isso como Eu acho que analista é político? absolutamente legítimo, né? Nós construímos ou reconstruímos a democracia no Brasil para isso. Eu queria só comentar rapidamente essa história do pai e do filho. Eu acho belíssimo, inclusive para nós cientistas políticos, essa situação. Eu tenho uma equipe com jornalistas que falam, acho ruim expor o menino a essa observação nacional em rede de TV. Eu, como cientista político, não acho nada ruim, pelo contrário. Sabe por quê? Em primeiro, coloca a dimensão privada de qualquer ato político. Quando a gente vê uma multidão, a gente esquece
que são pessoas que têm famílias, que têm sentimentos. A gente acha que é um bloco, mas cada um de nós está lá com uma história. E aí, de repente, aparece a história de vida, da família. E tem uma coisinha que eu queria chamar a atenção, que talvez não tenha ficado tão claro. Os manifestantes respeitaram. Eles não xingaram, não foram lá resgatar o menino. Foi um ato muito bonito, acho, de amor, acho muito bacana. Sim, pois é. Então, esse tipo de manifestação, no período da Copa, aconteceu com menos frequência e menos impacto, como aconteceram as manifestações em 2013, nas confederações. Você acha que o movimento perdeu força? E por que perdeu? Perdeu, vamos só lembrar o seguinte, foram, em qualquer manifestação durante a Copa, nós não tivemos mais do que 500 manifestantes naquela localidade onde ocorreu. O que ocorre? Em primeiro lugar, nós tivemos o ápice das manifestações aqui em 2014, uma semana, 2 semanas antes do início da Copa. O que ocorreu foi que nós tivemos greves dos servidores públicos que acabaram uma semana antes, quase todas elas. Principalmente transporte público em São Paulo. Transporte, garis, né? E nós tivemos também mobilizações em São Paulo em especial, mas também nós tivemos em 5 capitais lideradas pelo movimento dos trabalhadores sem teto, na luta por habitação. Só em São Paulo, perto do Itaquerão, onde nós tivemos esse jogo do Brasil, que eu nem vou lembrar muito dele, nós tivemos 25 mil pessoas. Uma semana antes eles fizeram um acordo com o governo federal. Então, a primeira questão quando você tem um movimento de rua que está no ápice e de repente ele começa a declinar e desaparecer, cria um anticlímax para que outros saiam na rua. Segundo lugar, as PMs se prepararam de maneira exemplar, com muita inteligência. Houve excesso, é bom que se diga isso, mas eu vou deixar um pouco o excesso de lado e trabalhar um pouco essa questão da inteligência policial. Eles, em primeiro lugar, eles fizeram um jogo de comunicação muito pesado nos dias anteriores. Eu lembro aqui especificamente da PM de Minas Gerais, que no primeiro dia, dia 12, não é que eles deixaram tudo solto, mas alguns meninos quebraram vidraças de biblioteca, centro cultural, perto da Praça Liberdade. No dia seguinte eles estavam na imprensa e, evidentemente, para quem acompanha a política, sabe que isso... Meu pai fez isso na área de saúde, para falar bem claramente. Isso é um estratagema tradicional de política pública. Você libera um pouco aquele ato, controla para que não tenha nada muito grave, e depois você faz uma meia-culpa pública. Que na verdade não é uma meia-culpa, é um jogo. Em São Paulo fizeram isso, né? Nós demos um voto de confiança e eles quebraram aquela agência de carro de luxo e tal. Aqui em Minas, a PM foi o porta-voz da TV e fala, eu realmente tenho que ceder à crítica da população. Não havia crítica. E ele criou um caso dizendo, nós deixamos ontem, não é que nós não agimos, mas agora vamos agir com rigor. Eles avisaram o período anterior e no primeiro dia da Copa, eles fizeram uma movimentação para criar um clima para que as pessoas que não são organizadas falassem, não, eu vou ficar em casa, porque o negócio agora vai ficar grave. E eles finalmente criaram aqui em São Paulo e aqui em Belo Horizonte uma tática da Alemanha, que foi criada em 86, que é o Caldeirão de Hamburgo. Né? Chama Caldeirão de Hamburgo, porque nasceu em Hamburgo, em 86, na cidade de Hamburgo. A ideia é o PM cercar o batalhão de choque, fazer um círculo ao redor dos manifestantes e não deixa eles saírem para nada, nem tomar água, comer, falar com ninguém, eles ficam presos ali. E aí não tem contato físico. E aí eles usam uma técnica que é típica de negociação com o sequestrador. Espera, não fala, deixa eles desgastarem, ficarem tensos e cansados, e aí negocia a retirada. E a retirada se dá através de uma portinha, uma saída naquele cerco, sai um por um humilhados. Aí, houve excesso, como eu disse. Em Montes Claros há um vídeo que roda no YouTube que um PM espanca um manifestante porque ele não deu o celular, ele cai no chão ensanguentado. Nós tivemos o caso da Karine Magalhães, que é uma jornalista do Mídia Ninja, que foi presa, espancada aqui em BH. O próprio Caldeirão de Hamburgo é um cerco sobre alguém que não cometeu crime, né? E nós lutamos tanto pela democracia, mas eu falei que eu ia separar porque eu acho que houve uma inteligência policial, um preparo, coisa que nós não vimos nos manifestantes. Os manifestantes foram pegos de surpresa e finalmente nós somos o país da Copa. Esse é o último fator.
o país da Copa e o país do futebol. Então, de repente, estava todo mundo torcendo para o Brasil, não havia clima de protesto. Eu acho que esses fatores contribuíram para diminuir muito o clima, né?